Como vinha falando, irmãos, sobre a revelação que há na palavra de Deus, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo, chamada de lei da liberdade, a qual, se não me engano, é Tiago que vai dizer que nós seremos julgados segundo a lei da liberdade, né, e não segundo a lei de Moisés, que é chamada de lei dos mandamentos expressos em ordenança, de acordo com Efésios capítulo 2, a partir do versículo 3, que vai nos mostrar isso. Colossenses capítulo 2 também vai nos mostrar sobre a escrita de dívida. O homem devia e por isso a lei era contra o pecador, o transgressor. Isso, como vinha falado no vídeo anterior, de que aquele que se habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, que sombra é essa, né? A Bíblia fala sobre a lei, que era a sombra dos bens futuros, Hebreus capítulo 10, e não a imagem exata das coisas. Então, em Jesus Cristo agora nós temos a revelação. Nós temos revelação. Tudo aquilo que era aparente, era físico, era literal, foi agora revelado de forma espiritual para aqueles que estão em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala lá em 3:3 de Efésios sobre que foi por divina revelação que foi passado esse ministério de Cristo para Paulo. E lá em Gálatas 1:12, que ele diz que não aprendeu de homem algum, mas por divina revelação de Jesus Cristo, foi-lhe confiado esse ministério também, né? Então, é revelação. Então, revelação significa expor à vista, né? Algo que está por trás e agora está sendo colocado à vista para todos verem. Por isso que Jesus disse que aquele que vem para a luz, eles vêm para a luz para que as suas obras sejam manifestas a todos, né? E sendo manifestas, as pessoas vendo as vossas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, o propósito de nós realizarmos as obras de Deus, se referindo em pessoas, é de forma que as pessoas glorifiquem ao Pai que está no céu. Mas hoje são tantas obras que a glorificação agora no contexto antropocêntrico, né? Onde o homem está no centro e não Cristo, né? Então o louvor agora, a glorificação é muito voltado aos homens, né? Os elogios é muito mais voltado aos homens do que para o próprio Cristo, né? Porque se for construídas em pessoas a obra de Cristo que ele nos ensinou na sua palavra, nos evangelhos ali, nas cartas do apóstolo Paulo, nós vamos voltar toda a adoração, todo o elogio voltado a Cristo, né? Como disse João, né? Que ele cresça e que eu diminua. Porque é esse o propósito do cristão, do Espírito Santo na vida de um cristão. Como Jesus disse, que quando o Espírito Santo viesse, né? A pessoa do Espírito Santo, Jesus disse, e ele me glorificará. Então o Espírito Santo que glorifica, né? É o Espírito Santo que é Deus, que merece adoração, merece glorificação. Amém? Então, falando sobre revelação, a revelação que está em Jesus Cristo, nós devemos conhecer e devemos passar para as pessoas que revelação são essas. Porque em Cristo Jesus, as coisas que estavam ocultas em Jesus Cristo foi revelado para quem? Para os simples e para os humildes. Jesus disse, quando disseram para ele, por que o Senhor fala a esse povo em parábolas? A ele eu falo em parábolas, mas a vós é revelado os mistérios dos céus. Então a vós quem? Quem Jesus estava se referindo? Aqueles que ele escolheu para manifestar o seu poder por meio do que os seus discípulos iriam fazer, por ordem de Jesus, né? Glória a Deus. Então, como Paulo disse que foi confiado a ele esse ministério, que ele não aprendeu de homem algum, mas foi por divina revelação, foi revelado, pois lá no passado tinha algo que estava por trás do véu, e só quem tinha acesso lá era o sumo sacerdote. Mas hoje Jesus Cristo, ele nos fez reino, onde ele reina, e nos fez sacerdote, onde nós temos agora acesso ao lugar santíssimo. Por isso que ele fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, né? Porque no corpo, a gente onde estiver, a gente em espírito adora o Senhor e o Senhor se faz presente desde que nós estejamos fazendo a vontade dele. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é a comida dele mesmo. Como Jesus fala em João 4:33, quando ele diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, né? E ele vai dizer que a comida dele é fazer a vontade daquele que me enviou.
Então qual é a comida do cristão que o cristão tem que comer, né? Jesus, quando ele disse lá em Apocalipse capítulo 3, 20, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Então é outra questão também a respeito da ceia. Qual é a ceia de Jesus? A Bíblia diz lá, a Bíblia fala sobre que a ceia do Senhor foi aquele momento que ele estava ali em Lucas, no livro de Lucas ali, lá em Marcos 14, a partir do 22 ali, e foi ali, a ceia do Senhor era aquilo ali. Ou ele pegou o pão no momento da ceia da Páscoa e disse assim, ó, fazer isto. Isto o quê? O que ele mandou fazer? Né? O que foi que o Senhor mandou fazer na multiplicação dos pães e peixes? Ele mandou fazer o quê? Né? Fazer isto quando ele disse. O que foi que os demais fizeram? Partir, mandou partir, se acomodar ali. Todos os que estavam ali. E ele saiu partindo. Então ao partir, no momento da partida do pão, iriam se multiplicando. E os pães iriam se multiplicando. Então o que tem que se multiplicar, né? O que tem que se multiplicar? O que tem que fazer? Qual é a ceia do Senhor? A Bíblia fala que a ceia do Senhor está ali nos evangelhos. O próprio Jesus está dizendo que ele vai cear com a pessoa, qual ele vai entrar dentro da porta dela, né? Jesus vai participar de que alimento, de que comida? Ele disse que a comida dele, que ele disse que aqueles não conheciam, mas que passaram a conhecer depois, porque entenderam depois, né? Entenderam depois, porque a lei de Cristo, o mandamento de Cristo, o testamento de Cristo só passou a valer e a vigorar a partir da morte do testador. Quem é o testador da nova aliança? Jesus. Jesus é o testador da nova aliança. Então, enquanto Jesus não morre, ele está ali expondo, mostrando aquilo que era sombra. O que eles deveriam fazer? Eles eram muito apegados aos rituais, né? As leis cerimoniais ali, a questão física, literal, aquele momento ali todinho, mas eles desprezavam o que era mais importante. A graça, a fé, a misericórdia, eles desprezavam isso. Então, e isso que deve ser praticado, né? A misericórdia, a fé. Então é isso. Então o justo, ele viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Então, voltando aqui ao transporte, vamos se retirar agora. Vim aqui só para deixar uma mensagem, no momento aqui, observando esta natureza, coisa boa. Então, meus irmãos, fomos procurar conhecer a revelação. Qual é a revelação que o Senhor tem para nós? Glória a Jesus. Então, que meditamos, devemos meditar nas cartas do apóstolo Paulo. Vamos ler lá nas passagens lá aos Hebreus. Ali é importante para entendermos. Mas hoje muitas coisas estão sendo escondidas. Estão praticando rituais e coisas para satisfazer o ego dos homens. Paulo disse que se ele foi chamado para fazer a vontade dos homens, não seria servo de Cristo. E está escrito lá em Coríntios, capítulo 7, 23, né? Que não podemos nos tornar servos dos homens, mas sim servos de Cristo. Somos servos de Cristo como procurando fazer aquilo que Ele fez. Amém? Então que Deus os abençoe, vos guarde, que venhamos aprender a considerar os outros superior a nós mesmos, a entender que por mais que seja de menos importância algum membro no corpo, né, que tenha de menos função assim no membro no corpo, mas o corpo não necessitará dele, necessita. Então por isso que não podemos desprezar. Não podemos desprezar. Isso Paulo falou em Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 13, quando ele vai falar que todos foram batizados em Jesus Cristo, no seu Espírito, né, e formaram um corpo com ele. Então não se pode um membro dizer para o outro que não necessita dele, né, ou desconsiderar ou rejeitá-lo. Quem faz isso não é de Cristo. Jesus não ensinou e nem Paulo ensinou as pessoas a fazerem acepção de pessoas. Quem faz isso é lobo. Quem faz isso é mercenário. Então quem faz isso vai pagar um preço muito caro, porque o apóstolo Paulo vai dizer, que o próprio Deus diz, né? Que aquele que vos inquieta sofrerá
um mais duro, com a mais dura condenação. Então ninguém me inquiete, como disse o apóstolo Paulo, ninguém me inquiete, em Gálatas capítulo 6, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.